Almas queridas, bem-vindas ao programa Alma Querida. Nesse programa, o Dr. Adão Donato, advogado, psicólogo e psicanalista, responde às perguntas enviadas por e-mail. É com muita alegria que estamos ao lado do Dr. Adão Donato. Como vai, doutor Adão? Como eu gosto de brincar, não vou, estou chegando. Estou chegando aqui para conversar com vocês, almas queridas, sobre os assuntos que nos são encaminhados pelos nossos queridos irmãos de outras plagas, São Paulo e do Brasil e por aí afora, para que nós possamos fazer uma digressão sobre o que tem a doutrina espírita a dizer sobre os temas de nossas vidas. Antes de anunciar o nosso primeiro tema, que tal, doutor Adão, convidar as nossas maravilhosas almas a fazer parte do nosso clube? 0800 12 18 38. Esse é o número do telefone para o qual você pode ligar. A ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil. Você vai ser atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova. Aí vai ficar sabendo o que é a Fundação Espírita André Luiz, o que é a TV Mundo Maior, o que é a Rede Boa Nova de rádio, a Rede Mundo Maior de televisão e o que faz a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, não só em benefício da doutrina, mas de muitas pessoas que eu vou me escusar de dizer aqui, para que você não pense que você está só ajudando a cuidar de crianças com deficiência mental, mas um projeto muito maior do que isso, que é levar liberdade de consciência e depois liberdade espiritual às nossas almas queridas. Muito bem. O nosso primeiro tema é de uma alma feminina. Sim. Vive em conflito por amar uma pessoa mais jovem. Espera um pouquinho, Dora, já vou interromper. Pois não. Você vive em conflito por amar, minha querida. Deus que te abençoe. Você tem que amar as pessoas mais jovens ainda, mais jovens ainda, mais velhas ainda, até você ser capaz de amar todo mundo, viu? Essas pessoas mais jovens que aparecem nos nossos caminhos e que muitas vezes inflamam os nossos corações, incendeiam as nossas mentes e as nossas almas, são seres que no passado tiveram já encontros conosco, com quem já tivemos relacionamento, já tivemos uma partilha de afetividade, e eles vêm muitas vezes numa situação para eliciar, para despertar outra vez aqueles sentimentos em nós, e vem muitas vezes com uma situação de obstaculização da realização, como nós sonharíamos, dessa relação afetiva. Mas vai nos colocar em sintonia com o sentimento que, uma vez que nos envolva, ainda que você fique pensando numa pessoa, você fica mais afetiva com as pessoas que estão à sua volta. É isso que o Pai quer. Mas vamos ver o que diz o resto do e-mail. Ela diz o seguinte: caro doutor Adão Donato, graças a Deus, agora tenho internet, pois vejo suas palestras sempre. E por isso, dou sempre graças a Deus por ainda ter programas tão esclarecedores. Gostaria de entender uma situação. Vivo em conflito por amar uma pessoa mais jovem. Em programa anterior, o senhor falou que somos todos parte de um todo. Pelo meu entender, somos uma corrente. Estamos ligados ao princípio maior, que é Deus. Por favor, explique a minha situação, porque por mais que eu procure uma resposta e tente me acalmar, não consigo fazer nenhuma das duas coisas. Nem encontrar a resposta, nem se acalmar, né? Ela continua: exporei o que vivo agora com menos ansiedade. Em um centro espírita, conheci um jovem muito doce e inteligente. Com a convivência, percebemos que nasceu um grande amor. O rapaz é 20 anos mais jovem que eu. Deixa eu só fazer uma interrupção, Dora. É interessante o que ela diz, meus queridos irmãos, né? Minhas queridas almas. Nasceu um amor. Será que nasceu? Ou seja, ela simplesmente tomou consciência de um amor que já existia. Um jovem doce e amável. Veja, alguém que já fez uma jornada anterior, que já traz alguma coisa do passado. E esse afeto que surgiu entre eles já era algo que vinha sendo cultivado, sabemos nós lá há quantas encarnações. Mas vamos ver em que é que isso vai dar. Continue, por favor, Dora.
O rapaz é 20 anos mais jovem que eu. Confesso que me assustei com a situação e, por incrível que pareça, achei até que era uma obsessão. Essa mania da gente querer culpar os irmãos menos esclarecidos. Agora, pera uma coisa. E tem toda razão em querer culpar os irmãos menos esclarecidos, porque a obsessão não afasta aquilo que é chamado também de auto-obsessão. Quem é que pode garantir, minha querida, que você já não foi obsedada por este outro irmão, por esse espírito, que é o jovem 20 anos mais jovem? E você veio 20 anos antes dele, numa programação feita junto com ele, naquilo que nós chamamos de a grande reunião. Imagine que você e ele estavam numa reunião ocorrida há 100 anos, no plano espiritual, e que vocês decidiram por esta encarnação. Então você ia nascer antes e depois você o encontraria para a diferença de idade ser um obstáculo provável a uma provável queda, que talvez já tenha acontecido em outras encarnações. Mas o afeto entre vocês persiste e ele eclodiu quando vocês se encontraram. E veja, quem é que pode garantir que um eventual afastamento entre vocês não vai deixar uma marca tanto no seu coração quanto no coração dele, para que vocês passem a amar de maneira diferente. Mas nós vamos dar continuidade a essa leitura através da nossa querida Dora, para sabermos o que foi que aconteceu. Por uma razão que desconheço, ele teve que se afastar. Apesar da grande dor... Olha só, dá licença, eu vou ficar interrompendo a Dora. Por uma razão que desconheço, a gente esquece da reunião que fez do lado de lá, né? Verdade. A razão que nós terminamos de dar, por uma razão que nós desconhecemos, mas nada acontece por acaso e tudo concorre para o bem. Nada acontece por acaso e tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, no dizer de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Então, por uma razão que desconheço, ele teve que se Ele afastar. teve que se afastar. Apesar da grande dor desse afastamento, achei melhor, pois era um amor em que não havia a menor possibilidade de um relacionamento acontecer. Olha o que eu terminei de dizer há pouco, né? Naquela reunião, disse, olha, nós faremos assim, para que haja um impedimento de nós nos relacionarmos de uma maneira e que possamos incidir num erro e numa queda novamente. Então, a razão que eu desconheço é essa. E você diz, não havia a melhor chance de ser levado adiante com aquela fantasia que você tinha. Então, a diferença de idade já foi uma obstaculização a uma queda derivada de uma relação em que vocês, tendo a mesma idade, imagine se você casada e se ele também casado, vocês se encontrassem. Muitas vezes, a eclosão desses sentimentos do passado faz com que casamentos sejam destruídos, com que relações outras criem muitos problemas futuros para aqueles que fazem parte dessa relação. Vamos ver o que aconteceu com ela. Isso já tem quase 2 anos e ainda sinto uma enorme saudade dele. Sinto no meu íntimo que nos comunicamos, nos contatamos. Também recebo alguns e-mails e sei que são dele. Porém, ele não se manifesta. Mas ainda acho melhor que esse afastamento tenha acontecido. Bem, olha só, me dá licença interromper mais uma vez. Recebo alguns e-mails, sei que são dele, mas ele não se manifesta. Fica incongruente. Eu sei que são dele, mas ele não se manifesta. Olha, você até talvez gostaria que ele não se manifestasse. Eu estou falando agora como terapeuta, né, como alguém especialista em inconsciente, que você gostaria que ele não se manifestasse, porque para você é um risco, mas você está dizendo que ele se manifesta em muito. Você disse, nós nos contatamos mentalmente, sinto os pensamentos dele, depois você sabe que os e-mails são dele, então você está sentindo uma manifestação. Mas quando você diz ele não se manifesta, você está dizendo ele tem medo da manifestação. Porque ele se manifesta sem se manifestar. E você se manifesta? Eu quero saber no resto da leitura agora. Ela continua, nós sabemos do amor que sentimos um pelo outro. Olha que lindo. Espera um pouquinho. Nós sabemos, ela não disse até agora que eles conversaram sobre isso. Mas nós sabemos. Um pelo outro. Os e-mails que recebo dele falam sempre desse amor que transcende
e sobrevive ao tempo. E ela disse agora há pouco que ele não se comunicava, Você vê? que ele não se manifestava. Mas agora está dizendo quão grande é a manifestação dele. E ele fala agora de que forma? De um amor que, lê outra vez a última frase, De um amor que transcende e sobrevive ao tempo. Transcende, sobrevive ao tempo e sobrevive a esta vida, em outras vidas. Exatamente. Vocês já estão com um amor que sobreviveu a outras vidas. Exatamente. Me explique, como eu, uma senhora, pude me deixar envolver dessa forma por uma pessoa muito mais jovem que eu? Me questiono até para Deus. Me dá licença. Eu não me deixei envolver, você não se deixou envolver por uma pessoa 20 anos mais jovem do que você. Tá? Você não se deixou aí e você não vai dizer assim, eu me deixei. Você acha que nós temos controle sobre aquilo que nós sentimos? Nós temos controle sobre o nosso comportamento, não sobre os nossos sentimentos. Aquilo que nós sentimos é algo natural. E Deus, Jesus, o Cristo, os mentores, os espíritos superiores, eles não estão interessados no que nós sentimos, mas no que nós fazemos em razão do que sentimos. O que você sente muitas vezes é um desejo, é um sonho, mas o que a sua consciência te diz para fazer, que é o correto, que é o adequado, que é o certo, isto é a vontade, a prevalência da vontade. Se você se deixar arrastar pelo que você sente, então vai ser a prevalência do desejo. Deus quer que você seja capaz de viver um comportamento adequado. E isso que você precisa saber fazer. Se perguntar, Senhor, o que é que tu queres que eu faça com este sentimento que eclode em mim agora em relação da proximidade deste meu irmão, teu filho? E aí, é claro, você vai receber uma resposta, que é aprender muitas vezes ficando distante, mas sem deixar de amar. Vamos ver na continuidade o que ela fala. Exatamente o que ela pergunta. Me questiono até para Deus. Por favor, doutor Adão, me responda. Tento ser espírita desde os 9 anos de idade. Sou viúva, tenho 3 filhos. Minha vida tem altos e baixos. Como todos nós, a caminho da evolução. Me considero uma pessoa privilegiada, pois apesar disso tudo, acho que sou muito feliz. Um abraço e fique com Deus. Então, o que essa irmã nos diz? Você diz, minha querida, coisas muito interessantes. Entretanto, quero dizer uma coisa para você. Você diz que é 20 anos mais velha do que ele. A idade não é impedimento para o amor. Ela pode ser impedimento para o amor segundo o social. Então, você vai pensar o seguinte, se você estiver com ele e você aparecer numa roda qualquer, alguém vai perguntar, ele é seu filho? Ou vai perguntar para ele, ela é sua mãe? E você pode dizer, é meu companheiro, é meu parceiro. Compreende? Mas aí vem a outra coisa. Se ele é 20 anos mais novo do que eu fiquei sem saber tanto a idade dele quanto a sua idade. Não soube nenhuma nem outra. Mas você pode se perguntar, será que eu vou ser atraente fisicamente para ele? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou desde a minha juventude, graças a Deus, Deus me proporcionou essa bênção, de conhecer pessoas maravilhosas. Eu me lembro até hoje de um casal que eu conheci quando eu fazia os meus estudos sobre filosofia rosacruciana. E um casal que se transformou numa espécie de ícone de mestres para mim, aquele senhor e aquela senhora, eles não eram idosos, no sentido assim da palavra. É claro que eles tinham condições de terem uma vida ainda afetiva e física, sexual, normal. E de repente, numa conversa mais particular, ele me revela há quantos anos ele e a esposa viviam juntos sem sexo, porque eles haviam feito o voto de castidade em função do desenvolvimento espiritual que eles pretendiam. Eles haviam alcançado a meta, porque eram 2 pessoas extremamente espiritualizadas. Eram pessoas que irradiavam em torno de si uma energia fantástica para todos aqueles que deles se aproximavam.
E o afeto que existia entre eles era de maneira a entusiasmar e deixar assim como que embevecidos todos aqueles que deles se aproximavam. E eles estavam vivendo juntos para quê? Para o amor. E eu sempre digo, o amor, nós temos que ter consciência disso. Ele tem várias facetas. Quando você fica pensando só no amor que é atração física por alguém, você está vivenciando aquele amor que os gregos chamavam de epitomia, ou que alguns traduzem por porneia, e que deu pornografia. Mas é a relação física, é o desejo físico. Os gregos tinham uma outra palavra, que era eros. Se você fica com epitomia, você está relacionando no físico e no etérico. É chão, é matéria, é coisa física. Se você vai para o astral, que é o emocional, o sentimento, então é eros. Então, eros, que deu erotismo, não é isso que se diz na praça, de ficar exibindo o corpo. Isso é epitomia. Eros é a alegria de estar junto. E um casal começa muito com epitomia, com o desejo físico. Mas depois vem a vontade de estar junto, quer dizer, o casal, se sou eu e ela, eu posso falar assim, eu preciso voltar para casa que eu estou com saudade dela. É tão bom quando eu estou perto. Né? Ainda conheci casais maravilhosos nessa minha viagem à Bahia, em que o marido fica num lugar do quarto, num computador, cuidando do trabalho dele, de provas, de estudos e tal. E a mulher no outro computador, cuidando do trabalho dela. Mas é bonito de imaginar como é que um dá uma olhada para o outro e fica, ainda bem que ele está aí, ainda bem que ela está aí. O ambiente fica diferente quando tem a presença do outro, ainda que nem se toquem. E este é eros. Além disso, eles tinham uma outra palavra. Tá? Aquela palavra que para significar o amor de alguém que diz assim, eu preciso ir para casa, eu preciso conversar com ela ou com ele para tomar essa decisão. Quando a gente conversa, as coisas ficam claras. Que bom que eu posso ter alguém com quem conversar. Este amor era fileo, que dá filosofia, filantropia, que está na raiz dessas palavras. Filio, isso é mais uma coisa do intelecto, ou seja, do nosso corpo mental. Mas existe aquele amor de que Paulo de Tarso falava, que tudo suporta, tudo crê, tudo aguenta, que não se exaspera, não se ufana, não se ensoberbece, não busca os próprios interesses. Esse não é nem epitomia, nem eros, nem filio. Não é da nossa fase material, não é da nossa personalidade, é da nossa individualidade, é espiritual. Este eles chamavam de ágape. E esta é a nossa meta, nós sermos capazes de termos amor ágape pelo nosso semelhante. Com quem é que você convive e por quem você tem amor ágape? Você já tem amor ágape por seus filhos. É tão interessante isso. E o mais interessante é que nós não temos ciúmes do amor ágape. Eu ainda brinquei um dia desse com uma pessoa amiga, dizendo, o seu genro é uma pessoa maravilhosa, né? Mas por quê? Porque ele deita no chão, ele estende um colchão no chão e deita no chão para que a mulher dele fique na cama com outro homem. Como assim? Está ficando louco? Não, o outro homem que eu estou falando é o filhinho do casal. Ela fica deitada na cama com o filhinho de menos de 2 anos de idade, abraçadinha. E às vezes o seu genro, é interessante que às vezes ele deita na cama com outro homem também. Ele estava deitando com o filhinho dele. Vocês percebem que quando nós falamos de ágape, não existe essa história de sexo, está entendendo? De diferença sexual, de diferença de idade, de nada. E nós somos capazes de ágape em relação aos nossos filhos, aqueles que são crianças à nossa volta. Mas quão difícil é desenvolver ágape para com o nosso semelhante. E nós temos que aprender a fazer isto. Quem é que pode dizer, minha querida, que este cidadão não apareceu na sua vida para que você tivesse o ímpeto de desenvolver ágape em sua vida? Ser capazes de amar, olha, esse rapaz desperta em mim sonhos de mulher. E eu tenho que aprender com os sonhos de mulher a amá-lo como irmão ou como irmã. Ele desperta em mim
sonhos de epitomia, eros, filho, como seria gostoso estar ao lado dele, abraçá-lo, senti-lo, como seria gostoso estar perto dele, como seria gostoso conversar com ele. Mas, acima de tudo, você foi desafiada a aprender a amá-lo sem estar perto dele, sem vê-lo, sem conversar com ele, mas sabendo aquilo que você diz no seu e-mail. E que Kardec fala no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da ação da prece e o poder do pensamento, que o alcance do pensamento é infinito. Então você está aprendendo que você pode estar com alguém sem esse alguém estar na sua frente. Que você pode estar com alguém, ainda que você não esteja vendo o corpo físico, ainda que você não esteja tocando o corpo físico, ainda que ele não esteja do seu lado, para que você possa vê-lo e sentir a presença dele energetizando o seu ambiente, ainda que você não possa conversar com ele por causa da distância, para que vocês possam trocar impressões intelectuais. Mas uma coisa é certa, você está podendo conviver com ele nesse mundo maravilhoso que você chamou de uma grande corrente, que eu falo que é um grande ser. Como Paulo diz lá, nós somos células do corpo do Cristo. E diz, nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. É isso que você precisa ter consciência. Aí você vai dar a você um direito fantástico, que é de desfrutar da felicidade de ter participado desse encontro. Doutor Adão, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já. Não Então saia que daí. seja, vamos fazer um intervalo. Já já nós voltamos. Alma querida, fique conosco.